Olá, olá, Luca, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tô ótimo. Tá me ouvindo? Ótimo, ótimo. Que bom que tô ouvindo. Vamos fazendo um teste aqui se tá tudo legal com o som, pra gente dar início às 10 horas. Como tá a família? Tá bem? Manda lembrança pros teus pais aí, tua irmã. Que bom. Bom te ver aí. Eu vou, por enquanto, preparando aqui o material para colocar o PowerPoint em cima, tá bom? Beleza.
Não entendi. Eu sei, estou começando a entrar aqui, mas ainda não abriu. Só tem uma mulher ali. Não. Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai dar início. Espero que todos estejam escutando. Se estiverem escutando, pode só fazer com a câmera, quem está com a câmera aberta, ou pode fazer com algum emotion dizendo que está ok. Aqueles que estão com o microfone ligado, eu vou pedir, por favor, eu vou estar silenciando para facilitar esse primeiro momento. E durante o final da aula eu vou deixar abertos os microfones para as pessoas que quiserem fazer perguntas. Ok? Vamos esperar alguns minutos mais, minutos acadêmicos, para que todos entrem.
Ok, pessoal, a gente, 10 horas, eu vou dar alguns minutinhos até o pessoal entrar, enquanto isso, eu vou dar algumas introduções sobre qual é esse projeto que a gente está começando, para todos que receberam o convite pelo WhatsApp. Esse projeto é um projeto que já existe na língua espanhola. Lilmod significa em hebraico estudar, e na língua espanhola já existe esse modelo de centro de estudos, ou Beit Midrash em hebraico, onde nos países de língua espanhola, de México, Argentina e outros lugares de Espanha, existe cursos como esses, professores, rabinos, que durante as semanas vão dando aula para judeus espalhados pelas comunidades. Essa ideia não é nova, já desde o período da Corona se encontrou isso como uma alternativa, uma vez que as pessoas não podiam ir para as sinagogas, não podiam ir para as escolas, etc. O estudo à distância já se tornou bem popular e a gente viu isso daí como uma opção também muito interessante para a língua portuguesa. Então, eu fui convidado pela Torá Mitzion, que é uma organização que faz parte da Organização Sionista Mundial, onde eles têm espalhados pelo mundo, em especial língua inglesa e também agora em espanhol, alguns centros, no Uruguai, na Argentina, México, onde eles têm esses centros de estudos. E no Brasil chegou a ter uma parceria uma época, hoje em dia não tem, e eles agora resolveram fazer um experimento online com essas aulas virtuais, que a gente possa estar levando um pouco da Torá de Eretz Israel, dos ensinamentos judaicos daqui de Israel, para as comunidades, sejam elas onde estiverem. Tem gente aí do Rio, tem gente de São Paulo, tem gente aqui de Israel, tem gente de outros estados do Sul. Não olhei todos os códigos que tem no WhatsApp, mas eu já vi que tem gente espalhada pelo Brasil. Então, essa é a ideia desse projeto. E a gente começou um planejamento para os próximos 4 meses, todos os domingos, tirando o domingo que a gente tem festas. Então, vocês vão estar recebendo os convites, como já tem o primeiro mês, todo mundo já recebeu a agenda do mês de março. Então, todas essas palestras vão estar gravadas também. A gente vai mandar depois no grupo de WhatsApp o link do YouTube do Torá Mitzion, onde todos vão poder ter acesso a rever as aulas. Quem não está presente agora ou não vai estar presente em alguma das aulas vai poder assistir, não tem nenhum problema. As aulas são gratuitas, isso tudo faz parte desse projeto, como levar vocês, em vez de levar vocês para uma sinagoga ou para algum centro de palestras, vocês de casa podem ter acesso a todos os estudos. Então, a gente vai começar. Eu vou, como eu falei, pedir permissão para todos aí que eu vou ativar o mudo para todos que estão entrando e a gente vai começar o nosso estudo. Eu vou aproveitar e dizer que a gente vai procurar dedicar toda essa energia que a gente está fazendo agora em memória de todos os que caíram desde o 7 de outubro, entre civis e militares, e também pedir que nosso estudo possa trazer cura para todos os feridos, os que estão enfermos, para que tenham uma boa recuperação. Então, isso primeiro de tudo. Ok. Registrar que eu estou falando desde Portugal, professor. Muito Muito bem, obrigado. muito bem-vindo, muito bem-vindo. Não sei quem falou, mas está tudo bem. Depois, Davi. ok, ok. Então vamos lá. Eu coloquei aqui um PowerPoint, eu vou passar para vocês um pouco sobre o nosso principal tema. Deixa eu ver se vocês estão enxergando também bem. Espero que sim. Vou tirar essas coisas da tela que atrapalham as imagens de todos aqui, desculpem. Muito bem. O nosso tema vai estar ligado ao calendário judaico e ao mês que a gente se encontra. A gente vai procurar. Deixa eu ver, tem gente, né? Desculpa, está com o microfone, eu vou tentar só silenciar para não atrapalhar durante o percurso. Muito bem. Então, o nosso tema vai começar com o calendário judaico
e vamos falar sobre o primeiro mês que a gente se encontra, o mês de Adar. Para entender sobre o calendário judaico, vamos entender uma ideia principal que diz a Bíblia no livro de Shmot, em hebraico, Shmot em português é Êxodos, aonde vai falar sobre uma passagem da saída dos hebreus do Egito, e lá Deus fala para Moisés, né? O Eterno diz para Moisés e para Arão, quando eles estão no Egito, e fala a seguinte frase, que é importante e muito, muito questionada e muito falada entre os pensadores e comentaristas bíblicos. Que este mês seja para vós o princípio dos meses. A Chodesh Hazeh Rishonu Lachem, Rosh Chodeshim, o princípio dos meses. Ele vai ser o primeiro dos meses do ano. Esse mês, estamos falando do mês de Nissan, como a gente conhece, que é o mês que a gente vai comemorar a festa do Pessach, a comemoração da Páscoa judaica, onde fala que no 10º dia do mês vai pegar um carneiro, vai ser feito lá uma oferenda, ou chamado Korban Pesach, a oferenda da Páscoa. Esse é o primeiro momento que a gente tem de contagem de tempo para o povo hebreu. O calendário judaico, a gente vai abordar isso um pouco hoje, ele não é o calendário da humanidade, e a gente vai falar sobre outros tipos de calendários ou contagem de tempo. Aqui é a primeira vez que o povo de Israel vai estar livre da escravidão, onde até então eles estavam debaixo do tempo do faraó, do controle do tempo do faraó, a serviço do faraó. O conceito em hebraico de escravidão, avdut, ou eved, servo, é a mesma palavra que a gente usa para trabalho, avodá, e a ideia é quem controla quem. Se o tempo controla a gente ou a gente controla o tempo. E essa é a grande questão. E é exatamente esse o principal problema que a gente vai tratar aqui. Quando a Bíblia fala para a gente contar aqui o primeiro dos meses, então esse primeiro mês que vai se chamar de Nissan, depois a gente vai detalhar um pouco sobre os nomes dos meses, mas primeiramente a ideia é o controle do tempo. Toda a nossa ideia de que quando a gente fala de um calendário, nós estamos controlando o nosso tempo. Nas nossas orações, nós temos um trecho nas orações que a gente fala Mekadesh Israel ve'azmanim, que a gente santifica o povo de Israel e o tempo. Ou seja, o povo de Israel, ele tem um poder de controlar o tempo. O que isso tem a ver? Vamos entender como funciona na prática o calendário judaico. Então, o calendário judaico, primeiro de tudo, ele é uma mescla de lunar com solar. Nós estamos acostumados com o calendário gregoriano, para nós que vivemos no mundo ocidental. Então, no mundo ocidental, nós vivemos com o calendário gregoriano, solar, com as 4 estações. No mundo judaico, a Bíblia vai falar para a gente um versículo de que a festa do Pessach vai ser sempre na primavera, né? Bechodesh Aviv, na festa da primavera, no mês da primavera. Significa dizer que sempre o mês de Nissan vai estar caindo na primavera. Isso é uma coisa que vai entrar em contradição se a gente está fazendo uma contagem de meses de forma lunar. A lua determina o mês. Em hebraico, a palavra lua, yareach, ela vai determinar o Chodesh, o mês em hebraico. Eu falo em hebraico porque a gente vai já abordar também uma coisa curiosa sobre a força do hebraico que tem no seu significado. Então, os meses em hebraico, que são lunares, eles vão ter uma contagem de dias. Alguns meses vão ter 28 dias, alguns meses vão ter 30 dias de duração. E na época que existia o templo, isso era definido pelo próprio tribunal, o Beit Din. E quando começa um novo mês, vai ser chamado de Rosh Chodesh, o início, a cabeça do mês. Chodesh, em hebraico, mês. E é interessante que quando a gente fala em hebraico novo, a gente fala Hadash, é a renovação da lua. Novilúndio em português, lua nova, também conhecida. Quando a gente fala da lua nova, é um novo mês no calendário judaico, de acordo com a nossa leitura bíblica, os meses são lunares. Mas para que exista uma harmonia entre as festas bíblicas, que elas são ligadas à própria terra, então, no caso aqui, a festa de Pessach tem que ser na primavera, então vai haver aqui uma defasagem de tempo, uma vez que o calendário lunar
ele tem 11 dias a menos, aproximadamente, que o calendário solar. Nosso calendário solar, o ciclo do Sol, ele é 365 dias, né? E tem algumas horas, tanto é que a gente faz o fevereiro, o mês bissexto, né? Que às vezes vai ter meses com 29 e outros com 28, enquanto que no calendário judaico vai ter 11 dias de defasagem, uma média de 11 dias, às vezes pode ser 12, depende de cada contagem de anos. Temos um ciclo de 19 anos, onde nesse ciclo de 19 anos vão ter 7 vezes que vão ter um ano bissexto, vai ser um ano com 13 meses. Estamos acostumados a ouvir que temos um ano com 12 meses. No calendário judaico, temos anos com 12 meses e temos anos com 13 meses. Por isso que muitas vezes, como agora, nós esse ano estamos vivendo num ano que ele é usado com o termo bissexto no português, mas no hebraico a gente chama ele de ano grávido. Grávido significa que tem um mês a mais aqui, que está nascendo, que é justo o mês que a gente se encontra agora, o mês de Adar. O mês de Adar vai ser o último mês do ano bíblico. Se o primeiro mês do ano bíblico vai ser Nissan, então o último mês do ano bíblico, e a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, sobre todos os meses, o mês que termina o ano vai ser o mês de Adar. E é justo nesse mês de Adar, quando tem um 13º mês, se acrescenta um Adar 2, Adar Bet, assim também chamado, o segundo Adar, ok? Então, a cada renovação de lua, a gente começa um novo mês, e durante o período de 19 anos, se tem um equilíbrio. A cada 19 anos, 7 anos vão ter 13 meses. Na época que existia o templo, existia... vamos voltar aqui a tela. O que aconteceu com a nossa telinha? Aqui. O que a gente tinha na época do templo difere de hoje. Na época do templo existia um ritual onde as pessoas que viam a lua nascer se direcionavam para Jerusalém, iam para o tribunal e faziam uma declaração perante o tribunal rabínico: eu vi a lua que nasceu. E tem uma série de perguntas, diz no tratado da Mishnah e do Talmud, que fala sobre o Ano Novo, e começam questionamentos, como que era, em que posição que estava, se as pessoas estão falando a verdade, não estão mentindo. E era importante definir o início de cada mês, uma vez que, definido o início de cada mês, poderia saber exatamente quando vão ser as festas, uma vez que, por exemplo, na Bíblia fala no 10º dia desse mês, então cada homem ia pegar um cordeiro para fazer a oferenda pascal. Então, assim, seria também a mesma coisa se é no dia de Yom Kippur, no 10º dia do 7º mês, vão jejuar, né? Então, assim, sabendo o início do mês, a gente poderia saber os dias das nossas festas, ou o dia de Sukkot, e assim por diante. Então, dessa maneira, era muito importante as pessoas terem a definição de quando nasce o novo mês. Uma coisa que é interessante também, quando a gente fala do calendário, a gente fala do mês, mas uma coisa que fica muito importante de saber é que quando começa o dia dentro do calendário bíblico, o dia nosso judaico, muitas vezes as pessoas falam do Shabat. O Shabat é no sábado, mas já na sexta-feira está comemorando o Shabat. Então, é importante lembrar uma passagem bíblica logo no início do Gênesis, que diz: Vayere vaivoker yom echad, e veio a tarde, veio a noite, veio Vayere, veio a noite, veio o dia, e foi o primeiro dia. Ou seja, a Bíblia começa falando de que primeiro veio a noite e depois veio o dia. Numa questão lógica, só para uma rápida avaliação, se a gente olha o nosso dia hoje gregoriano, nosso dia hoje padrão, ele começa às 0 horas, né? 0 horas do nosso relógio dá início a um novo dia. E é exatamente no meio da noite, em pleno breu, a gente está com um dia novo começando. Na tradição judaica, na tradição bíblica, é muito harmonioso a natureza com a relação divina, uma vez que Deus se revela pela natureza. Num outro tema a gente pode falar disso. Então, a questão de noite e dia é um ciclo pleno. Um ciclo de noite, que vão ser aproximadamente 12 horas, e outro ciclo de dia, outras 12 horas. Sem ser, como a gente está acostumado, hoje, às 0 horas é no meio da noite, a gente passa algumas horas, 5, 6 horas no breu, nasce o sol,
temos um dia de 12 horas de claridade e novamente vamos ter o entardecer e de novo escurece e vamos escurecendo até terminar o dia. São ciclos não fechados. Na Bíblia, a leitura de um dia ele vai harmonioso com a natureza, noite e dia em forma cíclica. Então, essa é a forma de como o dia é contado, o dia judaico, o dia bíblico. Por isso que muitas vezes as pessoas questionam que dia que a gente nasceu em hebraico. Depende da hora que você nasceu. Se você nasceu antes do pôr do sol ou depois do sol, depois do pôr do sol. Isso tem uma grande polêmica também no Talmud, se o dia termina com o pôr do sol ou com o nascer das estrelas. É uma grande discussão e é exatamente por isso que nós, no Shabat, por exemplo, nós começamos com o pôr do sol e nos estendemos até o nascer das estrelas quando termina o Shabat. Fazemos mais do que o tempo exato, porque não sabemos exatamente se ele começa o dia com o nascer do sol ou com o pôr do sol ou com o nascer das estrelas. Então, essa é uma questão que o Talmud discute e a gente fica com esses 40 minutos aproximadamente entre o pôr do sol e o nascer das estrelas, como se fosse entre passagem de um dia para outro. Uma vez, então, entendido que o dia começa com a noite, né? Uma coisa que pode parecer estranha, mas o dia judaico começa com o anoitecer, o mês hebraico ele começa com a renovação da lua, e dentro desse nosso calendário temos certos rituais para anunciar cada início de mês. Quando existia o templo, iam até o tribunal. Uma vez que o templo foi destruído, os sábios fizeram cálculos matemáticos, analisando as estrelas, uma coisa que era bem comum já desde períodos babilônicos, a observação das estrelas. Então, calcularam por milhares de anos para frente exatamente quando que vai ser a renovação da Lua. Uma das coisas que é o segredo que no Talmud é passado, de quanto que é a rotação exata da Lua. Uma curiosidade que eu vou trazer para vocês também já já. Então, nesse nosso ritual, a gente costuma, na véspera, fazer no Shabat, que antecede o início do novo mês. A gente chama isso de Shabat Mevarchim, é um Shabat especial, onde na sinagoga se anuncia o horário exato que a lua vai renovar, e as pessoas vão saber exatamente o dia que começa o novo mês em hebraico, o novo mês bíblico. Isso é feito depois da leitura da Torá, antes da última oração que tem no sábado na parte da manhã, do Musaf, e é feita uma bênção especial, é um dia festivo, tem vários rituais diferentes de pessoas nesse dia lerem os salmos inteiros, fazerem um kiddush nesse dia. É um sábado especial assim tratado. E na renovação do mês, o Rosh Chodesh, como a gente falou, o início, a cabeça do mês, vamos lá, compartilhamento parou, voltamos. Nesse início de novo mês, tem uma coisa muito curiosa, que é dito como um dia festivo para mulheres. O Rosh Chodesh, nós temos as nossas festas bíblicas, as festas de peregrinação, as festas do Ano Novo, as festas de Yom Kippur, festas que não são bíblicas. Temos muitas datas marcadas na nossa passagem bíblica, do calendário judaico, mas o Rosh Chodesh é dito como uma festa mensal. Todos os meses, quando se renova, é tratado como um dia especial, um dia de festa, e é especialmente ligado para as mulheres. Tem uma relação de renovação da lua, no assunto da renovação para com as mulheres que têm o seu ciclo menstrual mensal. Na Haggadah de Pessah, quem conhece a Haggadah de Pessah, quando nós falamos sobre os números, falamos sobre 9 meses de gestação, se fala 9 meses de luas, 9 luas, né? Tisha Yerchei Leidah, 9 luas de nascimento, ou seja, tem uma relação direta entre a lua e as mulheres. De novo, cada palavra que a gente fala aqui, ou cada ideia que a gente fala aqui, teremos apenas 1 hora de aula, mas para cada palavra que tem aqui, a gente pode abrir várias outras aulas com temas interessantes sobre o papel do homem e da mulher, homem como sol, mulher como lua, uma série de temas que podem se abrir em cima de cada uma coisa. Vamos focar no nosso tema, que é o calendário. Então, o Rosh Chodesh se torna um dia festivo para as mulheres, onde muitas tradições existem em várias comunidades, na comunidade judaica, seja na comunidade oriental, a chamada Sefaradi ou Mizrahi, várias
tratam desse dia de nem trabalhar, ou seja, é um dia quase, não é igual a um Shabat, mas quase igual a um Shabat, um dia onde se evita trabalhar, se costuma fazer refeição melhor que durante a semana. Nós sabemos que no Shabat e nos dias de festa a gente prepara uma refeição bacana, uma refeição mais caprichada. No Rosh Chodesh, a mesma coisa, a ideia de fazer uma refeição mais incrementada, né? Então, é um dia por mês, a gente pode chamar um feriado mensal que nós temos dentro da nossa tradição, e alguns costumes até mesmo de acender velas, ou seja, é uma data interessante, especial, não é como qualquer dia que a gente tem do ano. Vamos lá. Continuando, então, sobre a parte do calendário, como é a contagem de lua. Primeiro, uma curiosidade, eu trouxe aqui, não sei se vocês conseguem ver, um mosaico. Mosaico esse que se encontra, como eu trabalho com turismo, então a gente passeia por todo Israel e existem alguns mosaicos de sinagogas do período do século III, século IV, século V, mosaicos encontrados, e várias sinagogas foram encontradas dentro dos mosaicos das sinagogas com o desenho de um calendário, com os seus signos, com os seus meses e seus signos. Esse especificamente daqui foi encontrada numa sinagoga que leva o nome de Beit Alfa, num kibbutz que se chama Heftzibah, do lado de um kibbutz com o nome Beit Alfa, que fica no Vale do Jordão, ao norte, e vários outros foram encontrados em Israel, com mosaicos também e com um signo, os zodíacos, né, o nosso calendário com os 12 meses e os seus signos. Como eu falei, o calendário judaico, bíblico, tem uma relação direta entre a palavra Chodesh e Hadash, o mês e a renovação da lua, o Hadash. Agora, como se calcula o tempo da renovação da lua? Né? A gente observa a lua, como é que a gente vai calcular exatamente quando acabou a lua nova, a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante? Como é que a gente sabe exatamente o tempo que tem essas coisas, cada etapa dessas fases da lua? Então, curiosamente, a gente hoje tem os nossos estudiosos acadêmicos, sejam eles depois que foram para a Lua, a NASA e outros cientistas, que eles calculam o tempo exato. Deixa eu ver se eu consigo botar para vocês aumentarem aqui. Não sei se vão conseguir ver, mas tem um famoso astrônomo, Sagan, que ele tem num dos seus livros a medição do período lunar. Ele fala quando é o tempo exato. Ele chega num cálculo que é 29 dias, 0,530588 dias. Esse é o cálculo que ele chega. Depois, em Berlim, em 1965, vai ter um outro cálculo mais exato, que é no final 89, 29 dias, 53,0589. Um cálculo científico que é estudado isso, e depois, quando o homem foi à Lua, conseguiram chegar mais próximo. Como é que nossos sábios sabiam esses números? No Talmud é citado, vou mostrar para vocês uma passagem talmúdica curiosa, que diz o seguinte, só desculpa, ok, vamos lá. Diz uma passagem talmúdica muito interessante, o seguinte, eu vou ler em hebraico e traduzo para vocês aqui. Amar Laem Rabban Gamliel, disse o Rabban Gamliel, que ele assim, assim eu recebi na casa dos meus antepassados, Mi Beit Avi, Abba, na casa do pai do meu pai, meu avô, ou seja, os meus antecessores receberam essa tradição de que em a Hidushah Shel Levaná, não tem uma renovação da lua com menos de 29 dias e meio, e 2/3 da hora e 73 partes da hora. Isso é o que diz o Tratado de Talmud, do tratado chamado de Rosh Hashanah, que vai tratar sobre a renovação do ano, o novo ano que começa. Ou seja, como é que pode ser que lá no período babilônico, quando se escreve o Talmud, é dito com tanta afirmação, com tanta certeza, meus pais, meus avós receberam a informação, sabiam o tempo exato. E o Maimônides depois ainda vai ser mais exato com relação à lei e vai explicar exatamente qual eram essas partes e como era dividido cada uma dessas partes, e chega a um número praticamente quase que idêntico, com uma diferença de, em vez de 8, 9, 90 lá no final. Ou seja,
que sabedoria era essa? Então, isso faz parte de um dos segredos que a gente chama da revelação de que Deus deu para Moisés todos os ensinamentos que foram passados oralmente, a tradição oral. Então, uma das coisas curiosas que nós, mês a mês, renovamos a lua, mês a mês, nós anunciamos o início da lua e mal conseguimos perceber que aqui tem um momento de revelação divina que foi passado para Moisés e de geração em geração foi passado para os sábios que calcularam os números exatos. Hoje em dia temos no nosso lado científico como chegar às horas, os tempos exatos da rotação da Lua. Então, isso é uma das curiosidades que a gente tem. Dando continuidade ao calendário em si, o calendário ele vai ter algumas citações interessantes. Primeiro, com relação à passagem bíblica. Como eu li para vocês, falava, esse mês é o primeiro dos meses. Não tem nome. Na Bíblia, não aparecem nomes para os meses em hebraico. De forma bem curiosa, a gente tem apenas números. Primeiro mês, no primeiro dia do 7º mês, no 10º dia do 7º mês, ou no 15º dia do primeiro mês. E assim a gente tem números, não temos nomes. Os nomes eles vão vir com uma influência, provavelmente, de acordo com os estudiosos, da Babilônia. E tem cada significado para com os seus nomes, e tem até um achado arqueológico, novamente, de novo, um pouco do que eu tenho do meu trabalho, especificamente como guia, trabalhamos com arqueologia, tem um achado arqueológico que é datado, que à esquerda tem a foto, é uma pedra, é uma tábua, né, é um tabuleto também chamado, conhecido com o nome de Gezer, porque foi encontrado numa região que chamava a Colina Arqueológica de Gezer, onde tinha uma comunidade judaica, em Jerusalém, perto de Jerusalém, coisa de menos de meia hora de viagem, descendo as montanhas em direção ao vale da Elá, onde teve o episódio de Davi e Golias. Essa região, cidade de Beit Shemesh também, lá foi encontrado uma pedra calcária que os arqueólogos datam de aproximadamente 2.800, 3.000 anos atrás. Ou seja, século X antes da Era Comum, ou século VIII antes da Era Comum, tem uma discussão acadêmica, mas estamos falando de 2.800 anos atrás, que tinha uma citação dos meses que tinham listados os nomes iguais aos que a gente tem hoje com a influência babilônica. Muito bem, isso é apenas por uma curiosidade da gente ver que esses nomes que nós adotamos hoje são nomes que recebem uma influência do calendário babilônico. Os nomes dos meses, eu vou pedir perdão que eu coloquei em hebraico, mas prometo na próxima, se quiser, eu trago ele em português também. Nós temos aqui meses que são tratados no período do... Vamos começar, primavera. Estamos aqui na primavera, aqui. Aviv, com o mês de Nissan. A gente agora se encontra no mês de Adar, onde tem as máscaras. Vai começar o calendário aqui no número 1, o primeiro mês bíblico. Mês de Nissan, depois Iyar, depois vai seguir para o mês de Sivan, e o calendário segue Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Reshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Esses são os 12 meses, aqui dividido com as estações do ano. Exatamente, eles colocam como se começasse a Adar. Na verdade, ele começa no início de Nissan, mas aqui esse mapinha eles colocaram dessa forma, que é quando hoje padronizaram a primavera, né? Na tradição judaica tem uma curiosidade também. Nós temos na passagem talmúdica do Tratado de Rosh Hashanah, que ele fala que a contagem do ano tem mais de uma. Ele fala assim, o tratado logo no início, no primeiro capítulo, que existem 4 inícios de ano. Arba Rashei Shanim. Existem 4 inícios de anos. Ou seja, a primeira pergunta que a gente deve fazer é como é que é essa contagem de tempo? Se a gente falou que lá, quando Deus tirou o povo do Egito, eles contaram o primeiro mês, então era o primeiro mês para o povo de Israel na sua liberdade de controle de tempo. Mas nós entendemos que contagem de tempo ele vai muito mais do que somente a minha referência de liberdade. Existe a contagem de tempo de várias formas, como, por exemplo, como é dito, o mês, por exemplo, de Tishrei, que nós comemoramos hoje o Ano Novo, tocamos o shofar e chamamos Shana Tová para todo mundo, um bom ano, ele é um ano que é dito
o ano de quando começou a criação de Adão, quando começou a humanidade ser contada, né? Ayom Arat Olam, nesse dia foi o homem criado. Então, o primeiro de Tishrei é dito como a criação do homem, e nesse daí vai ser contado um ciclo, que é, por exemplo, na parte fiscal, para os anos sabáticos, para os anos do jubileu. Então, são chamados ciclo de ano da humanidade, onde tem reflexão, no caso de Rosh Hashanah. O primeiro mês bíblico, que é o mês de Nissan, a gente vai também ter ele como um ciclo de contagem para os reis. Hoje, por exemplo, quando um presidente assume o poder, ele tem uma data fixa, normalmente padronizou hoje, 1º de janeiro, ou antigamente se fosse, sei lá, 15 de novembro, ou cada país vai ter a sua data, onde vai começar o ciclo do reinado, né, da governância. Então, no período bíblico também, a partir do dia 1º de Nissan, se contava o primeiro ano do rei, o segundo ano do rei. A cada vez que rodava o ano, passava o mês de Nissan, renovava-se a contagem dos anos da realeza. E tínhamos também outros 2 anos novos, que é citado na Mishnah. Um deles é o primeiro dia de Elul, que era contado também como um ano fiscal para assuntos de dízimos dos animais, e isso era uma das datas também quando tinha o templo e eram feitas essas regras que a gente chama de dízimos direto no templo. Hoje em dia temos outro tipo de dízimos, não mais ligado à terra ou à produção de rebanho. Hoje nós temos o dízimo do nosso ganho, do nosso salário, é uma outra mitzvah, que é o maaser, diferente da onde a gente se encontra. Quando a gente se encontra em Israel, nós temos leis que são ligadas à questão da terra. São leis chamadas Tluyot Baaretz, que elas estão referentes à terra que a gente vive. Por exemplo, se eu planto aqui, eu tenho regras do que plantar, como plantar, quando não plantar, no caso do ano sabático, leis dessas que não existem quando a gente está fora de Israel. Então, esse calendário, por exemplo, de cobrança de quando são os impostos que deveriam ser pagos, não tem referência quando o povo está na diáspora. Tinha referência na época que existia o templo aqui em Israel. E outro ciclo de ano, que é muito hoje também popular no mundo judaico moderno, que é o Ano Novo das Árvores, né? Que é discutido também no Talmud se ele é o primeiro dia do mês de Shvat ou se ele é o dia 15 do mês de Shvat. Curiosamente, a gente tem algumas das nossas festas que elas são no primeiro dia. Por exemplo, Rosh Hashanah é no primeiro dia, em Tishrei, mas as outras festas, por exemplo, Pesach e Sukkot, elas são no dia 15, que é quando a lua está cheia, né? Exatamente no meio do mês. Então vem uma discussão entre os sábios da época da Mishnah, entre a Academia de Shammai e a Academia de Hillel, que eles discutiam qual era o início do Ano Novo das Árvores. O que significava o Ano Novo das Árvores? De novo, mais uma curiosidade, nas leis agrícolas, das muitas leis agrícolas que nós temos no templo, na época que tinha o templo, se alguém plantava uma árvore, hoje funciona também aqui em Israel para aquelas pessoas que são agricultores e querem cumprir com as leis bíblicas mesmo sem o templo. Existem leis, por exemplo, uma árvore plantada, os primeiros 4 anos eu não vou tirar frutos, não posso ter proveitos desses frutos, não posso ter ganho desses frutos. Na época do templo se levava, depois do 4º ano, levava para o templo, para os sacerdotes, só no 5º ano poderia tirar proveito desses frutos. Então a pergunta que era discutida no Talmud era exatamente quando começa o ano das frutas, das árvores, a partir de quando? Então essa discussão, a gente sabe que o mês de Shvat era dito como o mês da maior parte das chuvas que já caíram, ou seja, a maior parte das árvores já receberam sua dose de irrigação suficiente, e é nesse mês que começa a florescer o símbolo da festa de Tu B'Shvat, do Ano Novo das Árvores, é a amendoeira, né? À toa que está aqui o desenho da flor branca, que é a flor da amendoeira, Shkedia em hebraico.
Quando ela começa a brotar, as flores, a gente sabe que já passou mais da metade do inverno, das chuvas, e já estamos no mês de Shvat, que é do ano novo das árvores. A partir desse mês, as árvores vão ter seus frutos, os frutos que saírem a partir desse novo ano, eles estão contabilizados para esse ano fiscal. Os que nasceram frutos antes do mês de Shvat, eles estão contabilizados com o ano fiscal anterior. E a discussão entre esses dois sábios, se é no primeiro dia ou no 15º dia, discutido lá, um dos argumentos é o tempo que levaria dos frutos saírem do pé, da colheita, para a feira. Então, o Beit Hillel, o sábio Hillel, a Academia de Hillel, aporta a ideia de que tinha que ser no dia 15, que era para que houvesse tempo hábil, que as frutas chegassem à mesa de todos, não só dos donos da terra, dos agricultores, mas também do povão, ou seja, que todo o povo teria acesso aos alimentos, às frutas. Então, essa é uma das regras curiosas que a gente tem com relação aos 12 meses que a gente tem aqui. O mês específico de Adar... Opa, passou uma... Vamos voltar. Um minutinho, cadê a tela aqui? Fugiu. Aqui. O mês específico que a gente se encontra, mês de Adar, como vocês viram naquele mosaico da sinagoga de Beit Alfa, tem vários signos. E Mazal, em hebraico, a gente chama de signo, né? Astro. Mazalot, no plural, os astros, são os signos que a gente tem em cada mês. Cada mês que a gente tem do calendário bíblico, ele também tem um astro no qual rege. Uma vez que falamos que está ligado à renovação da Lua, então cada um deles vai ter um astro que vai ser o astro regente sobre esse mês. Uma curiosidade do hebraico, a palavra mazal, a gente vai ver que tem um acróstico, uma palavra mazal, a gente tira cada letra e dela aparece 3 outras palavras. Mem, a primeira letra de mazal, a gente denomina makom. Makom significa lugar, um espaço físico. A segunda letra, zain, a gente vai denominar o delta T, o tempo. O makom é o espaço físico, o zman é o momento que a gente vive, o tempo que a gente vive, e lamed é da palavra limud, de preparo, estudo, aprendizado. Então, dentro da filosofia judaica, o mazal, ou a sorte, como muitas pessoas traduzem também, ele é relacionado a estar no lugar certo, na hora certa, preparado com estudo. Aí as pessoas vão dizer, eu tive sorte. Não é exatamente isso. No judaísmo, nós temos uma passagem do Talmud, que eu citei aqui, En Mazal leIsrael, assim diz o Talmud, não tem sorte para Israel. O que significa isso? Vamos primeiro, antes de falar sobre essa sorte de Israel, falar o seguinte, que esse mês de Adar, qual é o seu signo que rege? É exatamente o signo da força. A gente vai chamar ele de peixes, em hebraico, né? Dagim, peixes em português, né? E no plural, em hebraico, dag é peixe, e é um signo que ele aparece no plural, peixes. Uma curiosidade, leão é um, aquário é um, os outros signos são um, né? Balança, o único que vai aparecer no plural é o nosso peixes. A palavra Adar vem da palavra em hebraico Adir, que significa força. É um mês que tem muita força. Muita força, o signo é forte. É um mazal forte esse mês. Mas é curioso, o Talmud fala que não tem mazal para Israel. Como pode ser, então, que nesse mês tem muito mazal? É uma contradição talmúdica. E aqui vem uma coisa bem curiosa. Uma passagem bíblica em Gênesis diz que Deus pede para Abrão sair da tenda e vai mostrar para Abrão e fala, Abitu et ha-kochavim, olhe para as estrelas. Abrão sai da tenda e Deus usa na expressão com ele, Abitu, quer dizer, leabit em hebraico é uma observância que você faz
como se você estivesse numa vista panorâmica, olhando de cima para tudo que tem embaixo. No hebraico tem várias palavras de olhar, ver, enxergar, observar, várias palavras no hebraico, cada uma delas tem um significado. E quando Deus pega Abrão e tira da tenda e fala, olhe para as estrelas, esse olhe para as estrelas é o verbo leabit, de olhar de cima para baixo, de uma observação. E, curiosamente, nessa passagem, nossos sábios explicam que o que Deus está falando para Abrão é: você, Abrão, e teus descendentes, vocês não estão influenciados pelos astros. Vocês têm um canal direto. Vocês podem usar uma fórmula diferente e vocês não precisam ter a influência dos astros. Não que eles não influenciem, eles influenciam, mas vocês estão acima disso. Vocês podem superar a influência dos astros. Se os astros estão lá, o zodíaco está dando uma orientação de que uma energia vai vir para você, você pode mudar essa energia através de algumas coisas que Deus vai orientar os descendentes de Abrão, e a gente já vai falar já já sobre isso. O que é essas mudanças? Se os astros eles não são os únicos fatores de influência, o comentarista Rashi, medieval, Rav Shlomo Yitzhak, ele diz o seguinte, que o povo de Israel, quando Deus falou para Abrão, olha as estrelas e você está acima das estrelas, é que você tem aqui 3 ferramentas que são o segredo de estar acima dos astros, que é a Torá, Tefilá e Tzedakah. Nós usamos essas 3 palavras nas nossas orações no Ano Novo. Normalmente, quando a gente pede para mudar o destino, que venha um bom decreto, uma boa mudança de ano, a gente pede que, pelo mérito da Torá, da Tefilá e da Tzedakah, do estudo da Torá, das nossas orações e das nossas caridades, ou Tzedakah, mais do que caridade, justiça social, nossas ações de beneficências, que elas podem trocar a nossa sorte. Quando uma pessoa tem alguma coisa que está acontecendo com ela, que as coisas não estão indo bem, a sorte não está boa, então nossa orientação mais que comum é que as pessoas façam orações, leiam os salmos, deem tzedakah, alguns chegam a coisas bem mais radicais, que é um outro segredo, que é trocar de nome quando tem necessidade. Mas com essas 3 coisas, o estudo da Torá, com a oração e com a caridade, a gente consegue trocar o destino e influenciar as energias que vêm dos astros. Em hebraico, a palavra mazal tem uma raiz que é a mesma de escorrer. Nozel é algo que escorre. E a ideia interessante que tem o mazal é algo que escorre para nós, cai para cada um de nós. Naquele dia que você está lá, nasceu, naquela hora exata, veio dos céus para você uma energia e ela vai te influenciar. Isso é interessante porque o calendário todo, a gente falou os nomes dos 12 meses, a gente vai falar agora do mês de Adar e da festa que tem nesse mês e das outras festas que a gente vai falar ao longo do curso. É uma coisa curiosa. O calendário ele funciona como se fosse uma, não circular, mas espiral. Ou seja, a cada ano a gente dá uma volta, um círculo completo, mas nunca igual. Não é um círculo fechado, é espiralizado. Podemos dizer que ele vai se aprofundando ou vai se elevando, cada um pode escolher qual é a melhor forma para ele identificar, mas a gente nunca está no mesmo lugar. A cada ano que damos um círculo completo no ano, voltamos para aquele dia, aquela energia está lá de novo, agora com uma profundidade maior ou com uma elevação maior. Ou seja, nunca estamos no mesmo ponto. Podemos nos aprofundar mais ou nos elevar mais. Essa é a ideia do calendário. Cada dia das festas, por exemplo, a energia que aconteceu há 1000 anos atrás ou há 2000 anos atrás, ela é a mesma energia que ela está hoje pairando no ar, a mesma energia que a gente pode captar ela se a gente estiver preparado para receber. Essa é a ideia do Mazal. Então, por exemplo, no mês de Adar, nós temos a festa de Purim. A gente vai falar na próxima aula com mais detalhes sobre a festa de Purim, mas é uma festa que ela parece ser estranha, porque dentro dos acontecimentos da leitura bíblica, parece que os judeus não estão lá com muita sorte, né? Pelo contrário, tem um decreto, o povo está espalhado, tem um decreto de matar o povo. O próprio Aman falou, esse é um mês
propício, porque não tem nenhuma festa. Em Pessa, no mês de Nissan tem Pessa, cada mês tem uma festa judaica. Esse mês não tem nenhum acontecimento, pelo contrário, nesse mês tem até uma tragédia. Nesse mês foi no dia 7 desse mês que morreu o maior dos líderes dos hebreus, né? Moisés, Moshe Rabbeinu, morreu no dia 7 de Adar. Então, para Amã, ele achava esse é um mês trágico para os judeus. O que ele não sabia é que nesse dia 7, Moshe também nasceu. O dia que ele nasceu e faleceu foi no mesmo dia, com 120 anos de diferença. Ou seja, tem aqui uma explicação também que é sobre pessoas sábias nascem e morrem no mesmo dia, pessoas justas vão nascer e morrer no mesmo dia. Então, essa festa ela acaba sendo uma festa que dá uma reviravolta, que sai de uma situação trágica do povo e ela vira uma festa de alegria onde o povo se salva no auge, né, da redenção. Mas uma coisa curiosa é que esse mês, como a gente falou, ele é o último mês do ano. E o mês que inicia o ano, que é da libertação dos judeus da escravidão do Egito, que é o mês de Nissan, que é o mês chamado mês da salvação, da redenção. Então, na verdade, o mês de Adar acaba se tornando um mês alegre ainda antes de Purim, antes do acontecimento histórico que se dá na Pérsia. Esse mês Adar, ele já tem um mês de alegria, porque a gente está se preparando para se ver livre da escravidão. Ou seja, eu imagino se a gente lembrasse como era no nosso período de escola, né? Chegava o mês de novembro, todo mundo, ai, que beleza, vai chegar agora dezembro, entrar de férias, né? A gente já está se preparando para as férias, ou seja, a alegria que se está no nosso espírito para o momento que a gente tanto queria, as férias escolares. Ok, isso é o que passa numa idade escolar. Aqui, o povo que estava escravo, chega o mês da salvação, então, no final, último mês do ano, o povo já está entrando num êxtase de alegria, porque vai chegar a salvação. Estamos nos preparando para a salvação. Então, é um mês que quebra-se todas as barreiras de alegria. O mês de Adar é um mês de muita alegria, e como a gente falou, é nesse mês exato que os anos grávidos, como a gente citou, os anos bissextos, ele acaba entrando como o 13º mês, Adar Aleph ou Adar Bet, também a gente chama assim, o primeiro e o segundo Adar. Na prática, também uma coisa curiosa imagina alguém que nasceu no mês de Adar, e aí quando ele comemora o aniversário dele, quando no ano seguinte tem 2 Adar, ele comemora no primeiro ou no segundo? Então, os nossos sábios falam que as comemorações são no segundo Adar, então assim também é em casos de Bar Mitzvah, por exemplo, para quem nasceu em Adar, assim a gente comemora também a festa de Purim, só no segundo Adar. A gente passou já as datas do que a gente chama Purim Katan, um pequeno Purim, né? Era lembrando que seria Purim se fosse um único Adar, mas como esse ano nós temos 2 Adar, então no segundo Adar, que a gente vai comemorar no dia 13 o jejum de Esther, no dia 14 vamos fazer a leitura da Megilat Esther e comemorar o dia de Purim. Então, essa é uma coisa relacionada entre a passagem de Adar para Nissan, do último para o primeiro mês. E é interessante que o Talmud, quando fala sobre esse período de entrada do novo mês de Adar, ele fala o seguinte: Mishenichnas Adar marbin besimcha. Está escrito no tratado de Ta'anit, em hebraico aqui eu trouxe a citação, Mishenichnas Av mimatim besimcha, e na continuação ele fala, o Rabi Yehuda continuava dizendo que ele aprendeu com o Rabi Shmuel e tal, que quando entra o mês de Av diminui a alegria e quando entra o mês de Adar aumenta a alegria. Aqui tem uma passagem muito bacana que diz o seguinte: no mês de Av, a gente vai falar dele mais para frente, é o mês onde aconteceram várias tragédias para o povo de Israel, começando um dos episódios bíblicos, que é o pecado dos espiões, quando voltaram da visita em Israel e falaram mal da terra de Israel, 10 espiões, e o povo chora. Então Deus fala: vocês estão chorando sem motivo, se torna um choro para gerações. E assim, ao longo das gerações, nessa data, 9 de Av, vai se tornar um dia de tragédias no calendário judaico. Vamos ter vários episódios que acontecem, os mais marcantes,
é a destruição do primeiro e do segundo templo, que se dá no dia 9 de Av. E é um mês onde a gente fica mais entristecido. A gente diz o Talmud, diminui a alegria. Mematim besimcha. Diminuímos a nossa alegria. De várias formas. Né? 3 semanas antes, já quando tem o rompimento das muralhas, no dia 17 de Tammuz, já se começa a diminuir as alegrias, e quando começa o mês de Av, já não se come carne, não se bebe vinho, não se faz festas, diminui-se todo tipo de alegrias. Em contrapartida, o Talmud fala que quando entra o mês de Adar, a gente sim aumenta a alegria. Eu sempre paro aqui um minuto para pensar e falo, interessante, num mês a gente diminui a alegria, no outro mês a gente aumenta a alegria. Significa que nos outros 10 meses a gente tem que estar em contínua alegria. Olha que interessante. Todos os 12 meses devemos estar alegres. No mês de Av, diminui um pouco da alegria. No mês de Adar, aumenta a alegria. Mas a regra é que ao longo dos outros 10 meses, continuamos alegres. Primeiro de tudo, uma visão bem positiva aqui que os nossos sábios querem mostrar para a gente, né? E vários dos mestres racídicos, né? Falam sobre a importância de estar em alegria, né? Liot besimchat tamid, fala um dos sábios rebes racídicos de Breslov, Liot besimchat tamid, estar sempre em alegria. Então, isso é uma coisa que a gente pode tirar de interessante, mas a alegria aqui ela é contínua, não só até a chegada de Purim, mas até o último dia de Adar, porque a gente está se preparando para a salvação do mês de Nissan, que era não somente a salvação de 3.300 anos atrás, quando Moisés tirou o povo do Egito, mas ela é uma salvação a cada ano. A gente vai abordar isso, mas é a festa da liberdade, não só do passado da escravidão, que estávamos escravos ao faraó no Egito, mas todas as nossas escravidões que temos hoje, de todos os tipos que cada um possa se encontrar no momento que esteja hoje. Se você está escravo sei lá, ao cigarro, ou à ociosidade, ou à escravidão que a gente se encontra hoje, e a gente tem a oportunidade, a energia paira no ar, o Mazal se encontra de libertação. Então, esse mês de Adar é nos preparar com alegria para esse momento da libertação que vamos ter. Os nossos sábios também falam uma coisa bem curiosa. Eu logo vou parar para dar tempo de perguntas também, que eu prometi dar tempo de perguntas para vocês, é que no mês de Adar é um mês que a gente, se tiver necessidade, Deus no livre que precise, né? Mas se alguém precisar ir para um tribunal, escolha no mês de Adar, né? Porque o mês de Adar, a sorte de Israel, ela é maior, então a gente pode se dar o luxo de, nesse mês, ter mais vamos dizer assim, necessidades, se alguém precisar de ir para um tribunal, usar esse mês como um mês para qualquer disputa, tem uma disputa legal em algum lugar, usa esse mês. A gente só por curiosidade falou de peixes no plural, né? O peixe é um símbolo que tem na mística judaica vários significados, ele vai representar a sorte de Israel. O peixes no plural tem uma coisa curiosa também de ser 2 meses de Adar, Adar Aleph, Adar Bet, por isso exatamente 2 peixes, né? Mas também tem uma coisa interessante, que é o mês de não se preocupar. A origem da palavra em hebraico dag, tem no hebraico DH, DH é preocupação, então a gente costuma dizer que esse é o mês que a gente deve fazer a correção, o tikkun, toda a história da mística, da Kabbalah, de que nós fazemos tikkun, viemos para esse mundo para fazer reparos espirituais, então nós temos que nos corrigir em deixar de lado a preocupação, a que está em excessivo, em exagero. Nós somos um povo crente que acreditamos que tudo que Deus quer de nós é para o bem, então o peixe ele vem representar isso. Não é à toa que no Shabat a gente costuma comer peixe nas refeições, porque o 7º dia, em hebraico, o 7 representa as 2 letras Dag, Dalet Gimel significa o número 7. Então a gente costuma falar assim, quem come Dag no dia Dag, Nitzal Midag. Quem come peixe no 7º dia, ele escapa das preocupações. Tem um tipo de um amuleto desses, de que comer peixe no dia de Shabat, nas 3 refeições de Shabat, ele é um tipo de amuleto para tirar as preocupações que temos desse mês. Então, coisas curiosas desse mês, Adar, dia 7, como a gente falou,
nascimento e falecimento de Moshe Rabbeinu. Nesse dia também, nos tempos modernos, aqui em Israel, o rabinato escolheu essa data para servir o dia de lembrança para as pessoas que morreram e não se encontram seu lugar onde os corpos estão. Vocês sabem, lamentavelmente, tivemos vários casos, em especial no Exército, submarino que morreram todos, que o submarino desapareceu, pessoas que morreram e não se sabe onde foram enterrados porque os corpos não foram devolvidos, estão na Síria, outros lugares mais. Então, tivemos vários casos ao longo da história de que quando não se sabe onde está o corpo, quando é que você vai demarcar o dia da morte da pessoa e o lugar, não tem onde ir para um cemitério. Então, o dia de lembrança para as pessoas que morreram e não se sabe aonde o seu corpo se encontra, escolheu o mesmo dia de Moshe Rabbeinu. Exatamente porque Moshe Rabbeinu é aquele que não sabemos aonde está a sua tumba. Sabemos que ele sobe numa montanha, no que é hoje a Jordânia, vê Israel, como se despede, Deus fala para ele, olha lá, você não vai entrar, e ele morre, e ninguém sabe em que parte da montanha, em que caverna, em que lugar ficou o seu corpo, e exatamente muitos vão explicar, exatamente para que ninguém faça adoração a Moshe Rabbeinu, uma coisa bem interessante. No dia 13 de Adar, então, temos o jejum de Esther, a gente vai falar disso especificamente na aula que trataremos do tema de Purim, e no dia 14 e 15 é o dia de Purim e de Shushan Purim, a comemoração, a gente vai explicar isso com detalhes. Bom, perguntas, eu vou abrir o microfone, quem quiser fazer as perguntas, vou também suspender aqui a nossa... compartilhar aqui a nossa tela. Quem quiser fazer perguntas, tá? Deixa eu ver se eu libero aqui, como é que faz para liberar. Vou liberar todos os microfones, deixa eu ver se eu sei fazer isso. Bom, liberar todo não. Quem quiser falar, acho que abre o próprio microfone, acho que fica mais fácil. Se alguém quiser perguntar, é esse o momento. Se não tiverem perguntas, como eu falei antes, no início, não sei se todos estavam presentes, as aulas vão ser todas gravadas, vamos mandar no link, o link do YouTube no grupo de WhatsApp para todos, e aos domingos a gente vai estar se encontrando, vocês têm já o mês de março todo propagado, e logo depois que estiver terminando o mês de março, a gente vai lançar os temas do mês seguinte, de abril, e assim a gente vai ter os próximos 4 meses, aos domingos, um momento de estudo. Ok? Perguntas, se tiverem, podem mandar também no WhatsApp, eu vou estar acessando, logicamente nos horários normais, lembre que temos 5 horas a mais aqui em Israel. Então, agradeço a audição de vocês, espero que tenham gostado, ok? E uma boa noite para vocês. Um abraço. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada, boa noite, foi excelente. Que bom, obrigado, obrigado. Um abraço. Shavuot Tov para todos. Obrigado, Shabbat Tov.